sabia que para ter direito à renovação do contrato de locação comercial, você precisa cumprir 3 requisitos? Além disso, vamos entender qual é o posicionamento do STJ sobre os intervalos entre os contratos para renovação. Este é o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre a renovação do contrato de locação. No passado, as locações eram classificadas de acordo com a sua destinação, em residenciais, não residenciais, comerciais ou industriais. As locações residenciais, logicamente destinadas à residência do inquilino. As locações não residenciais, mais de natureza econômica, mas não necessariamente o comércio. As locações comerciais ou industriais eram especificamente voltadas para o comércio e indústria. O processo de renovação para fins comerciais era disciplinado pelo decreto 2450, mais conhecido como Lei de Luvas. O principal objetivo era a proteção do fundo de comércio, garantindo ao inquilino a permanência no imóvel locado, fazendo com que a renovação do contrato fosse a regra e a retomada do imóvel fosse exceção. As locações comerciais não contavam com a proteção especial e cabia a denúncia imotivada no final do contrato de locação. Agora, as locações se dividem em locações residenciais, não residenciais e por temporada. Nas locações não residenciais, cabe as locações não residenciais propriamente ditas e as do comércio e da indústria. Vamos aos exemplos de locações não residenciais com fins econômicos. Locações feitas por associações, sociedades civis, profissionais liberais, sindicatos, prestadores de serviços, sociedades comerciais e industriais. Mesmo que seja para a residência de seus diretores, gerentes, empregados ou prepostos, sendo para a pessoa jurídica é o que importa. Com a revogação do decreto 2450, a conhecida Lei de Luvas, as locações comerciais e industriais não ficaram desprotegidas, pois as principais normas foram recepcionadas pela Lei de Locação atual. Manteve o princípio da proteção do fundo de comércio. Das locações não residenciais, o comércio recebeu maior proteção, recebeu uma atenção mais detalhada da Lei de Locação. A atividade empresarial dá ao inquilino o direito de renovação por igual prazo. Isso é a proteção do fundo de comércio, mas tem que cumprir algumas condições. Que são os requisitos? A primeira condição é que o contrato tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado. Isso afasta da proteção os contratos verbais e os que estão em vigor por prazo indeterminado, mesmo que a duração da locação seja por muito tempo. A segunda condição é que o prazo mínimo do contrato ou a soma dos contratos ininterruptos seja de 5 anos. A lei criou uma questão de difícil solução e já houve bastante divergência. A jurisprudência admitia a soma dos prazos, mesmo que entre os diversos contratos houvesse pequenos intervalos. A locação, nesse caso, passava a ser por tempo indeterminado, principalmente quando ficava evidente que esses intervalos decorriam das tratativas para um novo contrato. Agora a lei exige que a soma dos prazos seja ininterruptos entre os contratos. Os intervalos impedem a renovação do contrato, mesmo que os intervalos sejam mínimos. Dessa forma, ficou fácil aos locadores fraudar a lei, impedindo a soma dos contratos, a soma dos prazos, pois basta que deixe entre os contratos um pequeno intervalo. Mas, se o aluguel continuou sendo pago, o comércio permaneceu o mesmo, assim como as partes contratantes. Os pequenos intervalos entre os sucessivos contratos não poderão proibir a ação renovatória. Ainda mais se o juiz entender
que a intenção do locador era burlar a lei, era fraudar os objetivos da lei, que é proteger o fundo de comércio. Esse tempo entre os contratos deve ser analisado com cuidado, de acordo com a prudência do juiz e outras circunstâncias de fato, e principalmente a verdadeira intenção das partes. Nesse caso, a lei não é interpretada com excessivo rigor. Vamos ler esse acordo. Embora inadmitida na letra mesma da lei atualmente em vigor, a existência de hiato, espaço, hiato, abre parênteses, espaço, tempo, entre os contratos escritos por ininterruptos, os prazos contratuais a serem somados. Esta Corte Superior de Justiça afirmou sua jurisprudência no sentido de afirmar a possibilidade do acessio temporis, mesmo após a edição da Lei 8.245 de 91, nas hipóteses em que for curto o período existente entre os contratos escritos. Em hipóteses tais em que mediou o período razoável entre os contratos escritos, abre aspas, 16 meses, não há como se ter admissível o acessio temporis. Nesse caso, não foi admitido porque o espaço de tempo era 16 meses. Mas aqui nesse acordo, o STJ deixou claro que admite o espaço entre os contratos. Nesse caso aqui foi simplesmente abusivo. Acessio temporis significa prazo permitido pela lei. Vamos à terceira condição. É que o locatário esteja explorando a atividade empresarial no mesmo ramo pelo prazo mínimo e ininterrupto de 3 anos. A interpretação do texto não pode ser literal. Não é proibida a renovatória pelo fato de que a atividade empresarial nos últimos 3 anos, o contrato a renovar tenha sido interrompida por curtos espaços de tempo para a realização de obras, férias coletivas dos empregados, em caso de doença grave do inquilino. Isso, logicamente, possibilita a abertura do estabelecimento comercial. A razão da exigência é procedente. A proteção ao fundo empresarial é objetiva. Não pode recorrer o comerciante que mantém o seu estabelecimento fechado, deixando de atender a freguesia, que é o seu maior patrimônio. Para manter o estabelecimento comercial fechado e ter direito à renovatória, precisa ter uma boa justificativa. A expressão ao mesmo ramo também pode ser um elemento complicador. Não perde o direito à renovatória o inquilino que, pelas incertezas do mercado, passa a explorar no local ramo semelhante ou parecido. Por exemplo, transformando o restaurante em lanchonete. Aquele lugar ele achou quando alugou o imóvel, ele achou que ali cabia um restaurante. Não fez uma pesquisa de mercado, não observou e achou que aquele lugar era um lugar aprazível para um restaurante. Só que com o decorrer do tempo ele descobriu que ali era um lugar ideal para lanchonete. Tinha muitas empresas perto e as pessoas procuravam sempre um lugar para tomar café, almoçar, para gastar seu vale alimentação. Ou uma loja de brinquedos transformar em uma loja de videogames, de tecnologia voltada para adolescentes. Isso também pode? A questão deve ser examinada com prudência. Então vamos a uma pergunta muito interessante. E se o inquilino mantém as portas fechadas, transformando o lugar apenas no depósito, sem acesso dos fregueses, poderia se valer da ação renovatória?
Acredito que sim, desde que consiga provar ao desenvolvimento do seu negócio, de sua atividade empresarial, exercida em outro local ou distante. Vamos lá, um caso prático da atualidade. A pessoa tem um ponto comercial que vende cosmético ou qualquer coisa, e aí ela começa a vender na Shopee e vê que aquele negócio vende muito mais do que o local, do que as pessoas que estão passeando na calçada. E ali, de uma forma ou de outra, ele vê que é muito melhor ele investir em entrega do que ele pagar funcionários para ficar atendendo. Então ele fecha as portas e se dedica ao e-commerce, à internet. Isso eu acredito sim que pode. É a transformação do mercado. O mercado está se transformando. Quem aí nunca comprou nada na Shopee? Eu tô viciada na Shopee, certo? E aí, você, me diz aí se você já comprou na Shopee. E como foi sua experiência? Porque eu já comprei, a minha experiência é boa, muito boa. E se o produto não for bom, é só devolver, tem uma agilidade enorme. Ótimo. E devolve o dinheiro rapidinho. É uma eficiência incrível. Agora vamos voltar ao direito. E também ele pode ter esse depósito e exercer a atividade em outro local ou distante. Nesse caso que acabamos de conversar aqui, é um prolongamento natural e necessário do estabelecimento comercial. E a proteção ao fundo de comércio se estende ao depósito, com base no princípio de que o acessório segue o principal. Essas situações têm se tornado frequentes. À medida que surgem grandes estabelecimentos comerciais, dependem de depósito para o seu normal desenvolvimento, de depósitos cada vez maiores, porque os grandes comércios estão na internet. O importante é que você saiba que não basta pagar o aluguel e encargos. É também necessário que, pelo menos nos últimos 3 anos da locação, o inquilino esteja exercendo o comércio, que haja efetivamente um fundo empresarial que tenha direito de ser protegido. Vamos agora a um tópico importante, que é o prazo da renovação. O elemento difícil é a referência ao fato de que a renovação se fará por igual prazo. No passado, a jurisprudência consolidou o sentido de que a renovação se fizesse sempre por 5 anos, mesmo que o prazo do contrato a renovar fosse superior. Isso para ir adaptando os contratos aos costumes do lugar, os costumes do mercado e a realidade. Isso acontecia por causa do processo inflacionário, para recompor o conteúdo econômico, encurtando o prazo do contrato de locação. Mas agora a lei diz expressamente que a renovação deve ser feita pelo mesmo prazo do contrato. Vamos aos exemplos. O primeiro contrato foi celebrado por 10 anos. A renovação também deve ser por 10 anos. A dificuldade surgiu quando a soma de prazos inferiores a 5 anos. Por exemplo, o último contrato foi celebrado por 1 ano. Qual deve ser o prazo do contrato? Qual deve ser o prazo do novo contrato? Aqui, se for uma interpretação literal, o prazo do contrato a renovar é de 1 ano, para respeitar o prazo do último contrato. Mas isso, segundo a doutrina, traria situações absurdas, contrárias ao espírito da lei, e bateria de frente com o princípio da economia processual. Se a renovação fosse feita nesse exemplo de 1 ano, o inquilino deveria ajuizar ações renovatórias a cada 6 meses, renovatórias semestrais a cada 6 meses. Sobrecarregaria o judiciário e criaria tumulto processual, já que as ações se atropelariam em pleno curso. Então, entenderam os julgadores, graças a Deus, porque isso aqui seria um absurdo, que o prazo continuaria o mesmo de 5 anos, independente do prazo a renovar do último contrato, já que essa é a praxe do mercado.
Há um argumento favorável a essa interpretação. É que a referência a igual prazo se prende ao mínimo de 5 anos, que é exigido para legitimar a renovatória, para legitimar a ação renovatória, que a soma seja de 5 anos. Esse assunto foi analisado pelo STJ. A ministra que analisou esse caso, observa que quando o artigo 51 da Lei do Inquilinato diz que o locatário terá direito à renovação do contrato por igual prazo, ele está se referindo ao prazo mínimo exigido pela lei, previsto no inciso 1 do artigo 51. Previsto no inciso 2 do artigo 51 da Lei do Inquilinato para renovação, que é de 5 anos e não o prazo do último contrato celebrado entre as partes. A relatora recomenda que o texto da lei não deve ser interpretado de forma literal. Para reforçar essa ideia, também tem um acórdão de Minas Gerais, publicada em 2008, que firmou o entendimento de que o prazo locativo estabelecido em ação renovatória é de 5 anos. Agora iremos ver um passo a passo para ajuizar a ação renovatória e a lista de documentos que você precisa reunir. A ação renovatória, ela é decadencial e você deve ajuizar dentro de um prazo de 1 ano, no máximo de 1 ano e no mínimo de até 6 meses anteriores à data da finalização do contrato em vigor, do prazo do contrato em vigor. Segundo passo que você deve observar: se os contratos são por prazo determinado e ininterruptos, e a soma deve ser de no mínimo 5 anos. Nesse caso, o autor deve anexar na inicial todos os contratos. Terceiro passo: na petição inicial deve constar todos os documentos que comprovem o integral cumprimento das obrigações contratuais, especialmente recibo dos últimos aluguéis, guias quitadas de impostos, taxas, condomínio pago, se houver, seguro contra fogo e tudo mais que por lei ou pelo contrato recaia sobre o inquilino interessado na renovação. Também deve provar o exercício ininterrupto da atividade exercida no local, pelo menos nos últimos 3 anos. Quarto passo que você precisa observar: cabe ao autor inquilino provar a idoneidade financeira do fiador e provar que ele aceita o encargo com a autorização do cônjuge do fiador, se casado for, qualquer que seja o regime de bens, mesmo que seja o mesmo do contrato a renovar. Se você quiser um modelo de ação renovatória, deixe nos comentários: eu quero ação renovatória, e eu te envio. Eu também te envio passo a passo completo para ajuizar a ação renovatória e a lista dos documentos que você precisa reunir. Nós não terminamos por aqui, porque eu vou deixar uns salmos para abençoar sua vida. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, em seu santo monte. O Monte Sião, o santo monte, é alto e magnífico. Toda a terra se alegra em vê-lo. É a cidade do grande rei. O próprio Deus está em suas torres e se revela como seu protetor. Os reis da terra uniram forças e avançaram contra a cidade. Mas quando viram, ficaram espantados e fugiram aterrorizados. Foram tomados de medo e se contorceram de dores como a mulher no parto. Tu os destruíste como os navios de Tarsis, despedaçados por um forte vento do leste. Tínhamos ouvido falar da glória da cidade, mas agora vimos com os próprios olhos a cidade do Senhor dos Exércitos. É a cidade de nosso Deus,
que a manterá segura para sempre. Ó Deus, em teu amor meditamos, enquanto adoramos em teu templo. Como teu nome merece, ó Deus. Serás louvado até os confins da terra. Tua forte mão direita está cheia de vitória. Alegre-se o povo no monte Sião. Todas as cidades de Sião exultem por causa de teus decretos. Percorram a cidade de Sião. Vão e contem suas muitas torres. Observem os muros fortificados e caminhem por todas as cidadelas, para que possam descrevê-las às gerações futuras, pois assim é nosso Deus. Ele é nosso Deus para todo o sempre. E nos guiará até o dia da nossa morte. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, desde hoje e para sempre, porque Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Não esqueça de maratonar playlist de locação. Você vai ficar muito esperto em locação. Não perca, isso aí é um curso completo. Você não vai achar isso em lugar nenhum. Não tem faculdade nenhuma que dê um curso completo sobre locação e que esteja ensinando o que eu estou ensinando aqui. Porque eu já fiz faculdade, cursos, e ninguém me ensinou o que eu estou ensinando aqui. Eu tive que estudar de forma autodidata para poder trazer essas informações para você. Eu espero verdadeiramente que ajude você na sua profissão, no seu trabalho, ou é algum profissional da área e quer se especializar, aqui é o lugar ideal. Conto com o seu like, com o seu compartilhamento e Deus te abençoe e até o próximo encontro.